nós temos uma nova vida. É uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida nos leva a entender que nós temos então duas naturezas. Nós temos uma natureza carnal e agora em Cristo Jesus, nosso espírito recriado, nós temos uma natureza espiritual. A natureza carnal, ela não pode fazer e não pode andar de acordo com a vontade de Deus. Mas a nossa natureza espiritual, ela é o que vem para guiar a nossa vida. O profeta Jeremias disse sobre ter a lei escrita, ter a lei dentro de nós, no íntimo deles. Está chegando um tempo onde a minha lei não vai estar escrita em lugares, não vai estar escrita nas tábuas ou nas pedras, mas a minha lei estará dentro de cada um de vocês. É uma nova aliança que eu farei com vocês. Essa profecia do profeta Jeremias, ela se cumpre quando o Espírito Santo ele é enviado para estar dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, a cada dia nós devemos sermos guiados pelo Espírito Santo. E essa vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida onde nós estamos em uma conexão diária, uma conexão por cada lugar que você for. O Espírito Santo, ele quer que você esteja sensível a ele. E quando nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, com a oração, com a adoração, então cada vez mais o seu espírito ele vai ser alimentado, ele vai ter vida e ele vai guiar a sua vida através da vontade de Deus. Sua vida vai ser guiada pela vontade de Deus. E aqui em Romanos, no capítulo 8, que eu tenho falado com vocês, de uma maneira geral, para mim, eu considero o capítulo mais importante da Bíblia. Talvez seja o capítulo mais importante da Bíblia. Nós temos muitas vezes palavras sobre as nossas vidas, palavras específicas, mas esse capítulo aqui de Romanos, no capítulo 8, é um capítulo muito importante. Ele diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Você percebeu? Pensar em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus e nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então agora nós temos duas naturezas e nós devemos sermos guiados pela nossa natureza espiritual. A nossa natureza espiritual, ela está diretamente ligada à nossa nova natureza em Jesus. Quando você nasceu de novo, recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você ganhou um registro espiritual. E agora no mundo espiritual existe proteção sobre a sua vida, existem promessas sobre a sua vida que elas já estão, na verdade, escritas e pré-estabelecidas desde quando você estava no ventre da sua mãe, mas também existe aqui algo muito importante. Nós devemos ver a maneira como nós estamos andando, se é de uma maneira que tem agradado ao Senhor. E o que Deus estava colocando aqui como um alerta para eu dizer aqui para você é para tomar cuidado com coisas aí que talvez venham sutilmente para tentar te afastar, para tentar te separar do que Deus tem na sua vida. Porque o Senhor estava colocando no meu coração para não dar ocasião à carne. Tomar cuidado com situações que você sabe que não agrada a Deus, então não brinque com aquilo que é pecado. Porque o pecado, ele prejudica você, mas ele também prejudica às vezes pessoas ao seu redor. E lá em Gálatas, a Bíblia diz que a lei de Deus ela pode ser resumida em uma única coisa, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você mesmo. Quando um esposo e uma esposa eles são um só, na verdade,
Então, se algum comete algum pecado, primeiro, que não é da vontade de Deus, e segundo, também prejudica o seu próprio cônjuge, que é algo que Deus, você já sabe que Deus não quer com você. Então, não brinque em nenhuma área da sua vida. Áreas que vão, além de prejudicar você, prejudicar também outras pessoas e te afastar do plano de Deus. Então Deus vinha ressaltando para mim sobre você alimentar o seu homem interior, o seu espírito. Deus, ele quer dar louvores, ele quer dar palavras, ele quer dar ferramentas para você alimentar o seu homem interior, o seu espírito. E o nosso espírito, ele está sensível e ele está sujeito às leis de Deus. Mas o nosso homem natural, que nós vamos ter que lidar com ele não está sujeito a fazer a vontade de Deus. Então, se você não alimentar o seu espírito, naturalmente, o homem carnal, ele vai ganhar força. E ele vai querer o quê? Ressuscitar. Porque, na verdade, a palavra de Deus fala que quando nós estamos em Cristo, o nosso corpo mortal, na verdade é que a nossa própria vontade da natureza humana, ela perdeu as forças quando você veio para Jesus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aqui no versículo 1 do capítulo 8 diz que já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que Deus está falando aqui com você? Quanto mais você alimentar o seu homem espiritual, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, do Espírito de Deus, do relacionamento com Deus, através da vida de jejum, oração e meditação na palavra, e dar valor à palavra de Deus, e não só ouvir, mas ser um praticante, obedecer à palavra de Deus, quanto mais você se envolver com coisas espirituais, mais o seu homem espiritual, mais o seu espírito, ele vai ser alimentado. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, escute bem, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por quê? Porque o espírito do homem ele tem uma conexão com o Espírito de Deus. E quando nós temos essa conexão com o Espírito de Deus, quando nós estamos em Cristo Jesus, é a única forma de receber salvação e ser guiado pelo Espírito de Deus, nós temos agora iluminados o nosso entendimento e os nossos caminhos. E a partir daí, Deus vai revelar coisas espirituais que Ele tem para nós. E também nessas coisas espirituais estão envolvidas também a missão que Deus te confiou, que Deus te comissionou aqui na terra. Jesus veio aqui na terra com uma missão específica. Ele precisou vir aqui na terra para ser o preço pago pelo pecado. E Deus estava em Cristo. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Deus é Espírito, ninguém nunca viu Deus. Nós podemos ver Deus no corpo físico de Jesus. Ele diz que eu e o Pai somos um. Então nós estamos vendo ali o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio com uma missão específica. Ele veio para restaurar todas as coisas. E é um processo de restauração que só é plenamente concluído quando Ele voltar. Então, o que Deus está falando? Ele já proveu para cada um de nós tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. E como você faz então? Alimenta o seu espírito. Alimenta o seu espírito através da vida de oração, de meditação na palavra e valorizar também as coisas espirituais. Seja bem-vindo você que está chegando aí. Que especial nós estarmos aqui juntos. Hoje nós vamos ter, presta atenção, a gente vai ter hoje a vigília aqui, 23h59. Começa 23h59 e eu creio que vai ser muito especial. Glória a Deus também pelos testemunhos da oração da madrugada, nós já temos recebido, e também das outras orações, oração da manhã, da noite, não é verdade? Deus tem feito coisa especial e o nome de Jesus sendo glorificado. Então,
Deus ele tem te capacitado. Quando você busca Ele, você valoriza as coisas espirituais, Ele te capacita. É uma glória de Deus que é liberada. Quando lá em capítulo 18 de Jeremias diz que Deus estava moldando, diz que o oleiro estava moldando um vaso. E me chama a atenção que quando o vaso quebra, o oleiro pega para reconstruir o vaso novamente. E quando algo se quebra, muitas vezes aquilo cai para baixo, cai no chão, não é verdade? E eu fico imaginando como se fosse o oleiro pegando o barro, ou pegando aqueles cacos, aquelas partes daquele vaso para fazer novamente, para começar um processo novamente, sabe? Muitas vezes nós podemos imaginar que quando aquele vaso se quebra, ele cai, ele entra em contato com a terra e o oleiro pega ele novamente. Sabe, às vezes nós estamos com tanto contato com a terra e Deus ele permite que alguma coisa seja quebrada para que nós venhamos valorizar as coisas espirituais. Você pode dizer amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos chegando em um tempo muito especial de grande prosperidade que Deus vai fazer. Uma restauração muito, muito especial, muito poderosa nessa área, mas Deus sabe quando Ele é realmente o primeiro na sua vida. Deus sabe realmente quando você tem Ele como o principal, e o principal nunca pode deixar de ser o principal. Deus faz coisas tremendas, Deus faz coisas extraordinárias, tem cada testemunho aqui, tão especial que nós temos ouvido, e ao longo desses últimos anos, Deus tem nos dado graça de viver cada testemunho especial, não é verdade? Mas o que Deus está querendo é que você valorize a palavra dEle, que você valorize a presença dEle. E não vai ser dinheiro que vai ser o seu Senhor, é Jesus que é o seu Senhor, você sempre coloca Ele em primeiro lugar e Ele tem o prazer de te abençoar, sabe? Às vezes nós temos tanta facilidade de ver o erro nas outras pessoas, não é verdade? Mas quando na verdade tem coisas na nossa vida que precisam ser ajustadas. Então, que o Senhor nos ajude. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e nos guia pelo caminho eterno. Essa é uma oração que eu sempre tenho feito aqui com vocês, não é verdade? Então, muitas vezes nós temos facilidade de ver um cisco, uma pequena falha que está na vida de alguém, mas a gente não vê a trave que está sobre os nossos olhos. E todo efeito contrário dessa palavra está quebrado agora em nome de Jesus. Você vai entender corretamente, o Espírito Santo está falando, é com você que está aí. Às vezes a gente acha que Deus está falando com outra pessoa que está aqui na live. Não, Deus está falando exatamente com você. Deus está falando com você. Quando você está ouvindo, a palavra é para você. Não fica pensando que a palavra é para outro, pode ser para outro, não. Né? Vê se há em mim algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. E quando Deus fala, é para quê? Algum ajuste, por quê? Porque Deus quer te abençoar. Até no livro de Jeremias, você vê sempre Deus trazendo uma correção, trazendo qual era a vontade dele claramente. Por quê? Porque Deus queria abençoar o povo. Você quer ver? Vamos abrir aqui na palavra Jeremias capítulo 29. Jeremias no capítulo 29, versículo 13. Na verdade, primeiro Deus faz o quê? Um pouco antes vem promessa de Deus. Quando Deus começa a falar com o povo através do profeta Jeremias, ele diz: é eu quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu vou ler uma versão aqui. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Versículo 11. Planos de fazê-los prosperar. Olha aí. E não lhe causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Versículo 12. E agora versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aqui está falando de uma nação que Deus ama. E a palavra prosperar, aqui no versículo 11,
é o Shalom de Deus. É Deus restaurando todas as coisas. Deus tem restauração para a sua vida? Tem. Mas muitas vezes existem muitas distrações aí. E existem coisas aí tentando tirar você da vontade de Deus. E Deus ama o homem. O que Deus mais ama na terra? Não são as grandes coisas que Ele fez através das suas palavras, mas é aquilo que Ele fez pelas suas próprias mãos. Ele nos criou com as suas próprias mãos. A palavra aqui, ó, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A palavra paz aqui é o Shalom, e ela significa, a palavra Shalom significa a salvação completa de Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A palavra Shalom quer dizer completo, saúde, bem-estar, paz, totalidade, segurança, saúde no corpo, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento, paz, amizade, referindo-se a relações humanas, com Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança. Olha aqui, isso aqui já dá uma mensagem. Paz referindo-se à guerra e a paz como um adjetivo. Quer dizer, é uma paz completa, é paz, prosperidade, bem-estar, saúde, segurança, tranquilidade. Você está ouvindo? E relacionamento com os homens e relacionamento com Deus proveniente da aliança. Você está vendo? O nosso Pai, Ele proveu tudo que nós precisamos para viver aqui na terra dentro dos planos dele. O mundo jaz no maligno? O mundo jaz no maligno. Mas aquele que é de Deus, o inimigo não toca. E aonde está o reino de Deus? Ele não está aqui ou ali. Nós estamos sendo governados por um reino. E o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ele é justiça, paz e alegria. Não deixa nenhum bloqueio te impedir de entender isso, não. Não importa as situações que estão ao seu redor. Você me entende? Não importa as situações que estão ao seu redor. Você me entende? O que importa é que Deus está contigo. E Ele te faz prosperar. Ele cuida de você em cada situação. Ele provê para você. Ele é o Deus provedor. Ele é aquele que cura. Ele é aquele que faz milagres. Ele é aquele que cuida de cada um de nós. Por quê? Nós estamos aqui debaixo de uma missão dele. Nós aceitamos o chamado dele e não que você não vai ter tempos de sofrimento, vai ter tempos de prova, tempos de desafio, mas se você ouvir a voz do Senhor, você vai saber discernir bem o tempo da prova e o tempo também da prova terminar, porque toda prova tem uma hora que vai terminar. Olha o que diz aqui, eu vou ler esse aqui lá. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você está ouvindo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu falei versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É a palavra de Deus que está dizendo. A religião quer criar tanto bloqueio, para quê? Para você não acreditar que Deus quer cuidar de você, que Deus quer ser o seu Deus provedor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Uma versão fala, comereis o bem dessa terra. Você está ouvindo? A outra versão fala, comerão o melhor dessa terra. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele tem cuidado de você. Ele não tem te deixado desamparado em nenhum momento. Ele tem olhado aí para a sua história. Confie em Deus e ouça a voz do Senhor. Primeiro, você precisa acreditar. E você precisa querer
que Ele cuide de você. Você precisa primeiro querer. E depois você precisa ouvir. E aí você vai o quê? Comer o melhor dessa terra. Por quê? Eu já tenho dado fundamento suficiente aqui para você. Se você está chegando agora, vai do começo. Vai do começo aqui, pega a palavra lá do começo, que eu comecei falando aqui de Romanos 8, para não ser guiado pela carne, mas ser guiado pelo Espírito de Deus. É um tema desafiante que Deus tem me dado missão de falar aqui. Mas Deus tem me dado graça a cada dia de falar, da maneira correta. A palavra que comereis o melhor dessa terra, a melhor expressão aqui é realmente essa: comereis o melhor dessa terra. Eu tentei achar algumas outras versões para tentar suavizar, tentar dar uma melhor sabedoria ali, mas não achei nenhuma. Estava olhando aqui com vocês, comereis o melhor dessa terra. Está falando sobre fartura, está falando sobre um suprimento. E sempre que Deus dá fartura para uma pessoa, não é só para uma pessoa só, não. Quando é algo de Deus na sua vida, quando Deus faz algo, sempre você vai ter para distribuir. Quando Deus libera uma unção na vida de uma pessoa, um dom espiritual, é sempre para ela ser bênção para os outros. Quando Deus libera uma unção de prosperidade, o que é unção? É uma habilidade sobrenatural. Quando Deus dá uma habilidade para alguém, não é para ser só para ela. É para ela ter um propósito de Deus ali. Então, se Deus acrescenta riquezas, não põe nelas o coração e saiba que tem um propósito de Deus nessa unção, nessa habilidade que Ele tem te dado para avançar também na prosperidade financeira, porque a prosperidade não é só finanças. É uma prosperidade espiritual, que você cresce dentro de um entendimento espiritual, de valorizar a palavra de Deus, do relacionamento com Deus, a palavra de Deus e relacionamento com Deus. Depois sua alma também prospera. Como? Você tem uma mente clara, você não tem aqueles pensamentos negativos, você tem uma maneira de raciocinar diferente da forma de Deus, a mente de Cristo. Seus sentimentos são sentimentos governados, você tem o mesmo governados pelo Espírito Santo, os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. O que é prioridade para Deus passa a ser uma prioridade para você também. E os seus desejos, eles também, os seus instintos, eles são controlados pelo Espírito de Deus. Você está ouvindo? Estou falando da riqueza agora na alma, a transformação da mente. No Espírito é o quê? Dons espirituais, a salvação de Deus, a justiça de Deus na sua vida. Eu já gravei aqui 4 bênçãos espirituais. Eu lembro que eu falei da justiça de Deus, falei dos dons espirituais, não é verdade? No Espírito. Na alma, já falei aqui com você. Deus trabalhando nos seus pensamentos, na sua forma de pensar. Deus trabalhando nas suas emoções, nos seus sentimentos. Nos seus instintos, agora nos seus desejos. Você tendo domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Está ouvindo? Aí nos seus relacionamentos, você tendo sabedoria. O apóstolo Paulo falou aqui, agora há pouco. Você tendo sabedoria, para quê? Para lidar com as pessoas. Não é verdade? Isso é muito especial. Isso é muito lindo. Tem muita gente boa na terra ainda. Eu tenho falado aqui e vou repetir. E o apóstolo Paulo falou aqui, porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber, ame o seu próximo como você mesmo. Então você vai ter que também ter uma sabedoria de lidar com as pessoas da maneira correta. E Deus, ele tem a capacidade de fazer isso. Ele tem poder para fazer isso se a gente dá espaço. Não é verdade? E tem o tempo para tudo também. Todo efeito contrário dessa palavra está quebrado em nome de Jesus. Você está entendendo corretamente. Todo efeito, não é algum ou outro. Seja, né? Qualquer situação está protegida em nome de Jesus. Nós estamos aqui. E depois vem o quê? A prosperidade nas finanças, financeira mesmo. Não é verdade? Então Deus, ele se importa com cada área da nossa vida. E ele não só se importa, como se você quiser e você ouvir, vai acontecer para você. Você está ouvindo? Não falo de boca para fora. Falo da palavra de Deus e falo do que é necessário falar aqui agora. Romanos capítulo 8, então, está dizendo: não dê ocasião à carne. Né? O que Deus está falando com você aqui agora, baseado lá em Romanos, no capítulo 8 que nós lemos aqui.
não dê ocasião à carne. Vigia. Igual diz, né, mais tradicional, vigia e vaza, né? E Deus é muito bom em te guiar, em te capacitar a fazer a vontade dele. Então vamos orar, gente. Vamos orar porque Deus é bom. Hoje tem vigília 23h59. Tem oração 7 da noite, né? Essa semana a gente não teve o encontro da tarde, que é o do ensino ou encorajamento. Mas nós vamos voltar também. E nós vamos orar aqui. Nós vamos orar então por essas áreas específicas hoje. Vamos fazer aqui uma oração diferente. A gente vai orar por essas áreas. Sua área espiritual, emocional, relacionamentos, sua área física e financeira. Você pode dizer amém? Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, eu peço que o Senhor venha agora derramar graça agora sobre espírito, alma e corpo. Peço que o Senhor venha visitar a área de relacionamentos. Peço que o Senhor venha tocar agora, Pai, sobre as finanças aqui, de cada um que está aqui. Peço que o Senhor venha quebrar todo o jugo, toda a fortaleza contra a prosperidade bíblica, a maneira do Senhor. Peço que o Senhor venha derramar graça sobre nós, entendimento e, sobretudo, Pai, libera milagres financeiros. Eu oro por milagres financeiros em nome de Jesus. Pai, peço que o Senhor venha liberar riquezas espirituais. Que cada um aqui possa desfrutar da sua justiça, viver de uma forma que te agrada, libera da sua glória, libera dons espirituais, revelação da sua justiça em nome de Jesus. Riquezas na alma também, Senhor. Peço que o Senhor venha cuidar da forma de pensar, peço que o Senhor venha cuidar das emoções, peço que o Senhor venha liberar, Pai, cura, Pai, para essa área da alma. Peço que o Senhor venha quebrar cativeiros de alma agora. Pai, livra cada um aqui de andar de uma maneira que desagrada ao Senhor. Livra aqui de toda astúcia, de toda cilada do inimigo, em nome de Jesus, Pai. Livra essa casa, livra essa vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro também pela vida física. Declaro cura em nome de Jesus. Pai, começa a tocar cada um aqui. Se tiver alguém sentindo uma dor, eu declaro cura em nome de Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Estou sentindo Deus aqui. Cura, Jesus. Eu oro também, Pai, por aqueles que têm passado por um tempo de dificuldade nos relacionamentos, seja o relacionamento conjugal, seja o relacionamento com outras pessoas. Peço que o Senhor derrame graça, derrame do seu amor, da sua bondade agora, em nome de Jesus. Pai, também oro por essa área financeira, Pai. Que o Senhor libere graça, que o Senhor libere direção, que o Senhor dê forças, Pai, para trabalhar, para adquirir as riquezas. A sua palavra diz que o Senhor é aquele que supre toda necessidade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pai, a tua palavra também nos mostra, a tua palavra diz que o Senhor tem o poder de nos dar direções, Pai. Quando nós queremos e nós te ouvimos, o Senhor nos fará nos desfrutar do melhor dessa terra. Então eu peço que o Senhor venha fazer isso agora em favor de cada um que está aqui. Seja através de alguma pessoa, seja através de dar forças, habilidades para adquirir riqueza, seja através também, Pai, de direções que o Senhor vai dar ou de manifestações sobrenaturais. Eu peço que o Senhor faça milagres nessa área financeira também, em nome de Jesus. E libera aqui, Pai, um coração generoso, um coração que entende o seu propósito, a realidade, a verdade do dízimo na nova aliança, Pai, em nome de Jesus, porque nós somos descendência de Abraão. Então traga entendimento correto sobre dízimo, sobre oferta, sobre generosidade, em nome de Jesus. Cada coisa no seu lugar, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um que está aqui agora. Pai, não deixa ninguém ficar aqui com fortaleza nessa área, mas que eles sejam generosos e que eles também obedeçam sobre dízimos conforme está na sua palavra, porque nós temos o privilégio de ser participantes da sua obra aqui na terra, em nome de Jesus. Não deixa que ninguém se apegar às bênçãos, não deixa ninguém se apegar aqui nem mesmo a uma necessidade, que seja ela física ou qualquer área que seja, Pai, não deixa ninguém se apegar, mas nós estamos apegados no Senhor. O Senhor é o primeiro, o Senhor é tudo para nós, tudo para nós. O Senhor é milagre, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é o primeiro na nossa vida e ajuda-nos a cada dia viver essa verdade, em nome de Jesus. Entra dentro dessa casa agora, Senhor. Essa casa que estava um ambiente conturbado, pare agora todo o mal em nome de Jesus. Eu declaro um tempo aí de reconciliação, declaro um tempo de paz, um tempo de amor dentro da sua casa.
a presença de Deus reinando a cada dia nesse lugar. Todo mal é repreendido, destruído agora em nome de Jesus. Deus acabou de falar aqui comigo. Tomar cuidado com os filmes que coloca aí na sua casa, hein? Tem filmes que são neutros, tem filmes que são inspirados por uma coisa não boa, e tem filmes aí que são de Deus. Então tem 3 tipos aí de filmes. Então use o discernimento que Deus tem te dado para analisar bem isso daí. Tem gente aí que entra em batalha espiritual por causa que não está vigiando aí nessa área. Você entende? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Estamos aqui 7h30 da manhã, essa semana 7 da noite. E hoje tem vigília 23h59. E o nome de Jesus sendo glorificado. prdanieljunior.com.br para você pegar o livro Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Eu estou falando lá sobre como você vencer todos os impedimentos, vencer os impedimentos e viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer amém? Deus escreveu uma história linda, Deus escreveu uma história extraordinária para você, que só você pode viver ela. Você pode dizer amém? Se Deus tem falado com você sobre ofertar, você pode enviar aqui a sua oferta, a sua semente, e ela vai, eu declaro que ela vai ser multiplicada na matemática do céu, vai ser multiplicada e vai suprir toda a sua necessidade. Deus vai fazer algo extraordinário aí também através da sua oferta, da sua semente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz um teste aí com Deus, né? Se Deus está falando com você, se não está, não faz nada. Você pode dizer amém? Mas se Deus está falando com você, se tem alguma coisa no seu coração sobre isso, faça isso, que eu sei que Deus já tem feito. Eu não fico enfatizando isso aqui, mas Deus tem feito coisa especial também nessa área, e o nome de Jesus sendo glorificado sobre a vida de cada inscrito aqui do canal. Tenho orado por cada um de vocês, viu? E Deus tem feito coisa grande e não é coisa pequena. Seu testemunho é o próximo, tá bom? Fique em paz. Deus já tem tudo na agenda dele. Tá tudo assim, ó, preparado. Continua adorando. Continua orando. Continua buscando ao Senhor, que Ele na verdade está preparando é você aí. Ó, tá tudo preparado. Deus está preparando é você para algo extraordinário que Ele está prestes a fazer. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom aqui nos comentários? Nós vamos estar aqui de volta às 7 da noite. E vamos estar junto também 23h59, que hoje tem vigília. Deus vai fazer coisa grande e não é coisa pequena. Você pode dizer amém? Até lá, até o nosso próximo encontro.